Já vejo gente aqui já no YouTube. O pessoal do YouTube, o som tá ok. Imerique aqui de Lisboa. Carlos, Carlos Ludwig também está aqui. O som aqui está ok no YouTube? Já tem bastante gente aqui no YouTube. Antes mesmo de eu entrar. Sandra Palheiro, Cláudio Gimenez está aqui já no Facebook. O som aqui está ok. Maria José Castelo Branco. Coronel Reinaldo Ferreira, da turma de 1983 da Academia Militar das Agulhas Negras. Meu amigo lá de Taubaté, G. Araújo está aí também. Cláudio Gimenez, ok. Marta Balaz dizendo que está ok. Elton Germano, lá do United States of Ceará, também está aqui no YouTube. Gente, hoje é dia 9 de maio de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira, aqui no YouTube em Durval Ferreira, em todos os outros canais que compartilham os meus vídeos aí. Eu agradeço muito a todos vocês e a todos aqueles que cooperam para fazer com que esse canal seja cada vez maior. Isso é muito importante. Eu tenho assuntos aqui, eu tenho assuntos específicos aqui para todos vocês, que nós temos que ser um pouco mais rápido. Afinal, hoje é o churrasco, é o grande churrasco lá na casa do presidente Jair Bolsonaro. Estão todos convidados, então vai dar gente pra caramba. É o churrascão do Covidão. Então nós temos assuntos aí importantes, como a questão do egoísmo. O povo brasileiro é um pouco egoísta, é um pouco egoísta. As pessoas pensam, se comigo está bem, com os outros então não me importa. Nós seremos vítimas de tudo o que está acontecendo se nós não tomarmos providências, tá? Nós temos que tomar providências com os outros. Eu faço posts aí específicos falando sobre a questão da televisão. Existe a janela de Overton, existe a espiral do silêncio. E o que vocês têm que entender, a Globo não tem credibilidade? Não tem credibilidade. Os outros canais de mídia de massa não têm credibilidade? Não tem credibilidade. Mas por mais que eles passem o dia todo atacando o presidente Jair Bolsonaro e nossas forças armadas e os generais e tudo mais, e não convença vocês, se eles estão irritando vocês, eles estão conseguindo. Então é muito importante que vocês entendam que um pouquinho de cada brasileiro que ele consiga mudar a opinião, um pouquinho já vai ser um montão, porque é um pouquinho de milhões de brasileiros. É um pouquinho de milhões de brasileiros. Então o que vocês têm que entender e perceber? Se vocês se consideram que saíram da bolha, vocês têm que ensinar os outros a sair da bolha. É o que eu estou fazendo. Tá? Ah, mas eu não assisto Globo há 2, 3, 10 anos. Eu sugiro que vocês assistam um pouquinho e conversem com as pessoas que assistem. Só isso é mentira, bicho. Isso tudo é um desgaste muito grande. Porque o objetivo da esquerda sempre vai ser ganhar tempo. Vai ser ganhar tempo. E desgastar durante o tempo, eles vão conseguir o que eles querem. Ora, porque isso é uma forma de divisão. Vocês cooperam, eu melhoro cada vez mais, trago informações importantes de locais importantes e vocês ficam muito bem informados. E o papel deles é o inverso disso. Eles já possuem uma capilaridade muito grande que foi conseguida com recursos públicos. A Globo sempre foi financiada pelo poder público. E aqueles que pensam que o Jair Bolsonaro vai conseguir derrubar a Globo, no caso daqui a 2 anos, ele não vai conseguir porque o STF não vai deixar. Então, aí abrindo um pouquinho os olhos mais de vocês, todos os governadores e prefeitos que estão roubando, eles estão tranquilos, porque se eles estão roubando junto com o STF, e o roubo sempre existiu, e todas as instituições criadas para fiscalizar
É porque o roubo ele é democrático entre eles. Então nunca vai acontecer nada com eles se a gente não derrubar o STF. Voltamos ao que eu queria demonstrar anteriormente. Então, aprendam a dividir o conhecimento de vocês com os outros. Tá? Aprendam a questionar tudo que está acontecendo. Existe uma questão que eu botei aqui no Facebook sobre alguns filmes trashes, filmes lixos, né, assim, no caso de Hollywood, mas que tinham alguma capacidade, tá, de previsão do futuro, né? Eu anotei aqui uns filmes aqui que são ruins pra cacete, mas se vocês olharem, é um pouco do que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Tem um filme, tá, com Terry Crews, aquele ator americano muito engraçado, tá, que é o pai do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Um filme que ele fez há muito tempo, onde ele era um prefeito, ou no caso governador, tá, no caso de uma cidade, que é Idiocracia. Idiocracia, um filme. Ator principal, Luke Wilson, que é um ator desconhecido. Mas eu assisti esse filme por causa do Terry Crews, que ele é muito engraçado. E no filme também ele consegue ser, assim, no caso, engraçado. Mas é um filme que fala sobre a idiotização da TV. A TV dominando sociedades, dominando cidades, dominando estados, dominando países. As pessoas ficam imbecis. Então, um dos principais motivos para a quarentena não é a saúde do brasileiro. Ninguém quer saber da saúde do brasileiro. Eles querem colocar o povo trancado para assistir mais a Globo. Se você ficar em casa sem fazer nada, a não ser aqueles que já não tinham costume, mas o povão vai assistir cada vez mais a Globo. E se vocês olharem os canais, Rádio CBN, diversos canais, assim, no caso de reportagem, canais alternativos, todos eles passam o dia atacando a Globo. Passam o dia atacando a Globo. Ora, se, por exemplo, vocês, apesar de hoje serem conservadores, se vocês votaram no Lula, se vocês votaram na Dilma, apesar de se arrepender e hoje ser um conservador, significa que você é o tipo de pessoa influenciada por essa máquina da propaganda. Tá? E eles querem cada vez mais desgastar um pouquinho. E não interessa falar a verdade para eles, porque a fake news, eles podem espalhar fake news, mas quem é conservador não pode, porque senão a máquina do STF vai fazer com que essa pessoa pague caro. Então, o que nós temos que entender é que a máquina funciona para eles. Eu vejo muitas pessoas aí falando: ah, o general fulano é comunista. Ah, o general cicrano também é. Eu não confio no general fulano. Aí eu vou perguntar: qual é a fonte que você conseguiu? Ah, foi no canal conservador tal. Ora, eu estou falando para vocês, até um vídeo meu de 2015, 2016, onde eu falo direto já o impeachment da Dilma, onde eu conto toda a história até chegar ao impeachment dela. E eu falei abertamente que todos que participaram do impeachment da Dilma, o único objetivo deles era serem eleitos, e foram eleitos. Um dia após as eleições, tem um vídeo meu, tá no Facebook, eu falando que eu fui totalmente contra eleição de ator pornô, Choice Maionese. Qual é a capacidade dessas pessoas? Se vocês votaram nessas pessoas, foram esses grupos conservadores e de direita que fizeram isso. E vocês não conseguem enxergar que essa máquina da dominação, as duas lâminas da tesoura, a estratégia das tesouras, que é o que foi feito na maior manifestação do mundo. A manifestação de 2015, que foi o impeachment da Dilma, se vocês fossem bem orientados por esses grupos conservadores e de direita, poderia ter derrubado os três poderes, porque foi a maior manifestação do mundo. Para quem não sabe, foi a maior manifestação do mundo. Se esses grupos dissessem a vocês: ó, só vocês podem pedir, exigir tudo, porque tem uma parcela representativa da população aqui. Tá? Ali no impeachment Dilma tinha
20 milhões de pessoas no Brasil todo, no Rio e São Paulo, era gente pra caramba. Aliás, em torno de 10 milhões. Era gente pra caramba, podia exigir tudo, mas ninguém exigiu, ninguém disse isso a vocês. O que se criou foi o inimigo do sistema, o MBL. Hoje são outros grupos conservadores e de direita, que são os inimigos, tá, do sistema, escolhidos pelo sistema. Só se fala neles, no sistema e no antissistema. Não se fala, tá, em outras pessoas que tentam informar vocês apenas no sistema e no contra-sistema. E isso é manipulação. Esses filmes aqui, tá, que eu falei para vocês, tem um filme, tá, do Arnold Schwarzenegger também, que é O Sobrevivente, que é um filme antigo pra caramba, ruinzinho, mas se você olhar, é muito daquilo. A idiotização da TV, assim, nas massas, né? Se vocês quiserem filosofar, assim, no caso Diógenes de Sinope, que era um cínico, né? Não cínico, tá, no sentido de hoje, né? Mas assim, porque círicos, assim, no caso em grego, viver como cão, eles viviam como cão, tá? Se vocês olharem, o personagem Chaves, né? Aquele que vive dentro do barril, é baseado em Diógenes de Sinope, tá? Que é um, pô, assim, um grande filósofo, né? O cara que ficava sacaneando Platão o tempo todo, né? Um trollador, né? É, é, E ele focava muito nisso, ele focava nas pessoas pensarem por si só, as pessoas enxergarem sem ter a influência das grandes massas, né? Ele era um grande pensador nesse sentido. Então é isso que nós devemos fazer. A internet, ela está inundada de coisas ruins, e isso vem desde a guerra da Ucrânia, tá? Quem fazia isso eram os russos. Os russos dominavam os canais alternativos, né? A outra lâmina da tesoura lá na Ucrânia, a Ucrânia penou muito porque a outra lâmina da tesoura, que o povo se achava representado pelos, não resolvia o problema. Por isso que eu falo para vocês, se esses grupos que são conservadores e de direita viram já, e todos vocês sabem que na Paulista, em Copacabana, não dá nada, vamos para os quartéis, e se eles não falam isso, vocês comecem a pensar que podem ser outra lâmina da tesoura. Porque se não dá a solução, qual é a solução técnica? Eu estou falando de solução técnica, estou falando que eu acho isso, eu acho aquilo. Todo, política, estratégia e geopolítica. Os países que não deram certo na sua Avenida Paulista e Copacabana foram para os quartéis, que é o caso lá da Tailândia. Não foi o caso da Islândia, porque lá o povo já é suas próprias forças armadas, como é na Suíça. Em Singapura também o povo já era as suas próprias forças armadas. No Egito o povo não foi para os quartéis, por quê? Porque os quartéis ficam no deserto. Então eles foram lá para a praça, eles foram lá para a Praça Tahrir. E na Praça Tahrir, a Globo deles ficou inundando as televisões do Brasil todo, mostrando porradaria. A praça estava lotada, mas as câmeras estavam centralizadas em um local onde eles colocaram os black blocs ali, tá? Para a polícia, não era a população, era black bloc. O black bloc, ele pertence ao sistema, tá? Não são fora do sistema, não, eles pertencem à esquerda, pertencem ao MST, pertencem a tudo. E a mídia focando só naquilo ali, o povo do resto do país ficou com medo. Tá tendo porradaria. Não, a polícia dominou aquele grupo, não tinha mais black bloc para contratar, e acabou os black blocs, e a polícia não ia dar porrada no povo, e o governo achou que tinha comprado as Forças Armadas, mandou as Forças Armadas ir para lá para dominar o povo. E as Forças Armadas foi sem saber o que era. Quando chegou era o povo ordeiro em desobediência civil. Os comandantes militares falaram: não, nós não vamos dar porrada no nosso povo. Aí acabou ali, só que o Egito cometeu um erro grave, que ele não retirou o poder judiciário. Retirou dois poderes só, que é o que eu prego aqui. Eu prego que nós temos que tirar o judiciário e o legislativo, deixa ali o Bolsonaro, e substituir esses dois poderes por semelhantes nas Forças Armadas. No Exército Brasileiro é a única instituição no Brasil que tem todos os poderes, tem toda a subdivisão que tem no poder público. Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos Secretaria de Ciência e Tecnologia.
STF, Superior Tribunal Federal, nós temos Superior Tribunal Militar. Então, todas as estruturas do poder civil nós temos semelhante dentro das Forças Armadas. Então, por isso que quem ocupa normalmente o poder aqui no Brasil seria o Exército, tá? Isso são, assim, no caso, detalhes para que vocês saibam, para que vocês entendam o que está acontecendo. Tem pessoas perguntando: ah, se o presidente decretar o 142, a gente pode continuar pedindo para afastar os outros do poder? Porque se o presidente decretar o 142, vai resolver o problema durante 90 dias. Depois, eleições e tudo mais, ajustes e tudo mais, tudo volta a ser como era antes. Pode continuar pedindo, sim, não tem nenhum problema. Ele tomou a iniciativa antes, só isso, tá? E pode continuar pedindo, porque se a doença continua, se a doença é o STF, e no 142 ele não pode tomar nenhuma medida demais contra o STF, a não ser separar ali os poderes, e contra o legislativo, a não ser separar os poderes, tá? Não tem nada, é tudo dentro da Constituição, fora da Constituição, somente o povo que pode, o povo pode tudo, 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 tá? Isso aqui é informações básicas aí para que vocês entendam um pouquinho do que está acontecendo, para que vocês percebam o que está à nossa volta. Eu agradeço muito a todos vocês. Vocês são heróis, vocês são muito melhores do que eu. Graças a Deus, meus seguidores são muito melhores do que eu. E vamos agora para o churrasco lá na casa do presidente, que vai ser bom, né? Deixo sempre um link aí de doação, conta para quem quiser ajudar e participar. Eu agradeço muito profundamente, porque isso melhora para todos nós, faz com que eu divida conhecimento com todos vocês. E vamos aí aproveitar esse restinho de fim de semana aí de quarentena, mas nós temos que lutar contra o establishment. Isso é o mais importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.